Minha cara, minha nobre família brasileira, é quase que normal a sociedade entender que o criminoso é sempre o preto e o pobre, jamais o branco e rico. Fundamentalmente, nem se fala na ligação do governo. Mas aí, acontece no Brasil nesse momento um candidato da extrema-direita chamado Flávio Bolsonaro, que pertence a um grupo político que costuma sempre colocar no adversário os seus defeitos, mas não os defeitos do adversário, os defeitos dele que está acusando. Por exemplo, esse senhor Flávio Bolsonaro, esse homem não é de hoje que ele é ligado a pessoas da milícia do Rio de Janeiro. O que é a milícia do Rio de Janeiro? Notadamente, é a milícia do Rio das Pedras, da zona oeste do Rio de Janeiro. É o envolvimento com bicheiros, envolvimento com jogo ilegal e envolvimento com assassinatos. Basta dizer que o maior e melhor amigo do Flávio Bolsonaro se chamava Adriano da Nóbrega. Consta em processos que esse cidadão tem 14 crimes com inquéritos, crime de morte. Inclusive, preso no batalhão da Polícia Militar, recebeu a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, na época não era presidente, junto com seu filho Flávio Bolsonaro, que levaram até o Adriano da Nóbrega uma comenda que é a mais importante do estado do Rio de Janeiro, a comenda Tiradentes, para entregar um assassino condenado na justiça. O pai do Flávio, o Jair Bolsonaro, assistiu o julgamento no qual esse marginal foi condenado, já falecido, o Adriano da Nóbrega, das 8 da manhã às 8 da noite. Eu acho que isso é uma demonstração de amizade grande. Ninguém aguenta ficar num salão do júri das 8 da manhã até 8 da noite se não gostar da pessoa que está sendo julgada. Isso é para você entender. Além disso, tem o Fabrício Queiroz também com 10 assassinatos nas costas. E esse, tanto o Fabrício Queiroz como o Adriano da Nóbrega, tinha pessoas parentes, mulher e filhas, trabalhando nos gabinetes de Carlos, Flávio e Jair Bolsonaro. Então, eu acho que fica claro a ligação. Não vejo dificuldade. Agora, o Rio de Janeiro, que tem uma tradição de ter governador preso, presidente da Assembleia preso, esses, então, que eu vou colocar aqui, e você vai ouvir na voz de Fernando Haddad, inteiramente ligados ao Flávio Bolsonaro. E de contrapartida vem lá o Tarcísio, que também tem problemas idênticos em São Paulo. Mas todos eles acham que essas pessoas são honestíssimas e que merecem todo o respeito da comunidade. Bom, são pessoas que têm o poder no Rio de Janeiro. A semana passada foi preso também um amigo de Flávio Bolsonaro com um fuzil dentro de um carro. O outro prefeito de um local também preso. Enfim, várias pessoas ligadas diretamente a Flávio Bolsonaro se encontram presas. Inclusive, o matador do marginal chamado Vorcaro, que deu um tombo de mais de 70 bilhões ao Brasil, o tal do sicário, a versão que tem é que ele se enforcou com a própria camisa na cela da polícia. Amigo íntimo do Flávio Bolsonaro. Mas eles não têm nada com isso, eles não sabem por que eles são, sei lá, essas pessoas aparecem junto a eles, eles conversam com essas pessoas, mas eles não são eles, né? É sempre o adversário que tem a culpa. Mas eu vou mostrar aqui para você o vídeo com o ex-ministro Fernando Haddad exatamente falando isso com um pouco mais de propriedade do que eu falo e você tire as suas conclusões. Antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, caso não inscrito, evidente. Mas inscrito, você comente
compartilhe, tá? E curta o vídeo, isso me ajuda. O comentário é importante, sugira, critique, faça, mas comente, por favor. Você vai ajudar o nosso canal a sair dessa marca de 7.090 inscritos para ver se chegamos pelo menos a 7.100. Posso contar com você? Então tá. Quer dizer que o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio sempre andaram rodeados de terroristas? Pessoal, muitos de vocês viram que o Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, se olharmos por essa ótica, quer dizer que o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio sempre andaram rodeados de terroristas? E pensa comigo, o Rodrigo Bacelar, que é ex-presidente da Assembleia do Rio, foi preso por vazar informações sigilosas justamente para o Comando Vermelho. Ora, Bacelar é tão próximo de Flávio que era cotado para ser seu candidato ao governo do Rio de Janeiro. O que não faltam são fotos dos dois juntos, com direito à viagem e bate-papo reservado. Daí tem o TH Joias, que é do mesmo grupo do Flávio, candidato do Tarcísio, e que está preso por negociar armas para o Comando Vermelho. Não podemos esquecer também do Gutenberg Fonseca, indicado pelo próprio Flávio para uma secretaria no governo do Rio de Janeiro. A Polícia Federal flagrou o Gutenberg marcando reunião com o chefe do tráfico. Você entendeu? 3 aliados do Flávio com conexão com o Comando Vermelho. E pela régua do próprio Flávio, 3 terroristas no seu círculo de relação. Aqui em São Paulo, Tarcísio não fica muito atrás. O comandante-geral da Polícia Militar, que ele escolheu a dedo, é investigado por omitir propinas do PCC. E pior, mesmo depois da investigação vir à tona, Tarcísio ainda fez elogios públicos a seu ex-comandante investigado. Uma pessoa sempre prestou excelente serviço na Polícia Militar, essas trocas são comuns. Vale lembrar que Tarcísio também cortou pela metade o orçamento de combate aos tais terroristas ou o crime organizado em São Paulo. Tarcísio e Flávio enchem a boca para falar de combate ao crime, mas os fatos sustentam um caminho contrário. Eu quero destacar aqui, ninguém está acusando Flávio ou Tarcísio de participação em crimes, mas diante da gravidade com que eles próprios dizem tratar PCC e Comando Vermelho, é legítimo perguntar como explicam tantos casos envolvendo pessoas indicadas, apoiadas, elogiadas ou ligadas ao seu círculo político e que apareceram em investigações relacionadas justamente a essas facções. Isso parece coerente? Pois é, minha mãe sempre dizia o seguinte: quem se mistura aos porcos, farelos come. Né? Então, é impressionante isso. Esse TH Joias que eu citei e que o Fernando Haddad também citou, esse rapaz chegou ao cúmulo de tanta falcatrua que fez que ele forrou um colchão com 5 milhões de reais. Contadinhos bonitos, como se fosse um lençol, ele deitou sobre esse dinheiro. Né? O delegado Wilson Feitosa era um amigo que eu tinha aqui em Vitória da Conquista, é ainda porque está vivo, mas não mora mais aqui. Ele me disse isso, que a coisa mais fácil que tinha de pegar o marginal, quando roubava, porque ele não suportava ficar com aquele poder de ter roubado sozinho. E aí ele iria distribuir. Então, por isso a polícia procurava em lugares festivos, bares, restaurantes, casas de dança, e segundo ele me falando, ele estava lá pagando bebida para todo mundo, essa coisa toda, que, como ele dizia, que era o compartilhamento do roubo. Ele disse que o cara não aguentava ficar com aquele roubo para ele só. Ele precisava compartilhar com outras pessoas. Então, eu entendo que foi isso que fez o TH Joias, que era um deputado, deitar-se sobre 5 milhões de reais e gravar o vídeo. Quando a polícia pegou o vídeo gravado pelo TH Joias. Aí tem esse Ricardo Bacelar, que era presidente da Assembleia Legislativa, está preso, e candidato a governador, apoiado por Jair Bolsonaro e por Flávio Bolsonaro. Mas eles dizem que ele não tem nada a ver com o crime, que esse pessoal é terrorista e que Donald Trump deve jogar uma bomba exatamente para matar os famosos, então, terroristas do Comando Vermelho
no Rio de Janeiro. Agora, você acredite se quiser, o cidadão anda repleto, arrodeado de bandidos, ladrões e assassinos, mas eles não têm nada com isso, eles são da igreja, estão ali para catequizar aquelas almas e trazê-las para o céu. Bom dia.